Vamos dar sequência então ao nosso estudo. No último estudo nós tratamos a respeito da relevância das Escrituras, da relevância da Bíblia, da Palavra de Deus nas nossas vidas, tá? E esse é o tema central que nós queremos tratar, queremos abordar nos nossos estudos que nós faremos nessa sequência. Só retomando aqui o nosso último estudo, revisando um pouquinho do que nós falamos, nós falamos um pouco sobre a verdade de que a Bíblia ela precisa transformar quem nós somos. E vimos que a nossa tendência geralmente é enxergar a Bíblia como um conjunto de regras, um conjunto de normas para a vida cristã, conselhos para a vida, e um manual, né? Geralmente a gente pensa nisso, o manual do crente, a Bíblia, mas vimos que isso limita ou restringe a Bíblia a algo muito pequeno, próximo do que realmente a Bíblia se propõe a ser nas nossas vidas. E vimos que então a Bíblia é o instrumento de Deus para nos transformar, tá? Para transformar quem nós somos. E vimos que nós realmente somos aquilo que nós somos lá dentro. Então, o verdadeiro eu é o meu coração, né? É o que está lá dentro. E que de lá é a fonte da vida, né? Do meu coração é que vai vai partir do meu coração os comportamentos, os pensamentos, as ações que eu tomo no mundo, o que eu falo, vem de dentro do meu coração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso estudo hoje, mas só para fechar aqui o nosso pensamento a respeito da revisão do nosso último estudo, nós fechamos o último estudo entendendo o que? Quem eu sou é uma história e a Bíblia é uma história. E nós chegamos à conclusão, então, de que a Bíblia precisa passar a ser parte de quem eu sou, certo? Então, a história bíblica precisa ser a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu vejo a realidade, como eu interpreto as coisas ao meu redor, como eu tomo decisões, como eu penso. A Bíblia precisa se tornar isso. Então, vamos hoje ver um pouquinho mais sobre esse assunto e continuar aí buscando entender a relevância das Escrituras, a relevância da Palavra de Deus para as nossas vidas. Tá? Eu quero chamar a atenção para um texto em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias então mostra para nós que o nosso coração, o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Lembrem que nós vimos, né? Provérbios 27:19 diz que assim como o rosto corresponde ao rosto no reflexo da água, assim o coração do homem ao homem. Então, nós somos o que nós somos lá dentro. E lá dentro é o nosso coração, que é chamado de coração nas Escrituras, e na nossa cultura a gente entende assim também. E aí Jeremias fala para nós que esse coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, ele não é confiável e ele sempre busca a corrupção, a impureza, busca aquilo que é incorreto, tá? E essa verdade é a verdade a respeito de nós mesmos, a verdade de quem eu sou, de quem você é, de quem todos os homens são. E nós sabemos por meio das Escrituras a razão disso, né? Mas eu quero destacar ainda um texto em Marcos, tá bom? Marcos capítulo 7. Tem um texto aqui interessantíssimo que eu quero que a gente observe, que diz o seguinte, Marcos 7, a partir do versículo 20. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, a impureza das nossas vidas é porque nós somos interiormente corruptos, impuros, assim como vimos em Jeremias e assim como Jesus também nos mostra aqui. Todos os desígnios maus partem do nosso interior, partem do nosso coração, e é isso que nos contamina
é isso que nos torna impuros diante de Deus, o nosso coração. Então, percebam que Jesus fala de ações, fala de comportamentos, de pensamentos, de palavras pecaminosas, mas ele mostra como que esses comportamentos, na verdade, eles surgem de algo, de um lugar comum, de um único lugar que é o homem interior, o coração do homem, certo? E esse coração é pecaminoso, esse coração é corrupto, é impuro, e é disso que Jesus está falando aqui. Então, o nosso problema é sério, o problema do homem é sério, o problema do homem é porque ele todo é corrupto, tá? Ele todo é corrupto e busca a impureza e sempre tende ao mal, tá? E se inclina para o mal. Qual é a solução então? E graças a Deus pela palavra de Deus que nos dá essa resposta, e a resposta é Cristo em nós, ou seja, a palavra de Deus, certo? E eu quero olhar agora com vocês um texto em Efésios, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo nos diz o seguinte: Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Até aqui por enquanto. Paulo primeiro nos dá um relato a respeito do grupo que ele chama de gentios, ou seja, aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que não se renderam a Cristo, que não creram em Cristo como Salvador de suas vidas. E a realidade a respeito deles, Paulo coloca para nós, é que eles estão separados da vida de Deus, tá? Separados da vida de Deus, e eles estão obscurecidos no entendimento por causa da ignorância. Por que essas duas realidades a respeito deles? Obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Porque eles estão ignorantes devido à dureza do coração deles. O problema está lá dentro. O coração que não se quebranta e que não se entrega à verdade de Deus, não se entrega ao Senhor. Então, essa é a realidade dos gentios, obscurecidos no entendimento, tá? Por causa da dureza do seu coração, eles vivem nessa ignorância, tá bom? E aí eles perderam a sensibilidade e se entregam à depravação, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Eles se entregam a isso, não apenas uma inclinação, mas uma entrega à impureza, tá? Essa é a realidade dos gentios. E aí Paulo continua: Todavia, verso 20, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, não é esse procedimento, não é essa vida que vocês aprenderam de Cristo. Porque, de fato, vocês ouviram falar dele quem? De Cristo, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, Paulo nos mostra que nós, que conhecemos a Cristo, que fomos instruídos em Cristo, nós fomos ensinados a algo diferente, a algo contrário a esse procedimento dos gentios, esse procedimento daqueles que não conhecem, não obedecem ao Senhor. E não entregaram suas vidas ao Senhor. Então, Paulo nos mostra que conosco é diferente. Por quê? Porque nós conhecemos a Cristo, nós somos instruídos na verdade em Cristo Jesus. E aí ele continua: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então, esses desejos enganosos partem do nosso coração. E aí Paulo continua: e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, Paulo nos mostra o que com esse texto? Nós que conhecemos a Cristo, nós precisamos agir e viver diferente daqueles que não conhecem a Cristo. E aí ele revela para nós essa verdade em três termos. Esses três termos são despir, renovar e revestir. Paulo fala que nós nos despimos do velho homem em Cristo Jesus, nós nos despimos do velho homem, ou seja, ao homem antigo, certo? O homem corrupto, nos despimos dele e nos renovamos de algo que Paulo chama de um novo homem.
tá? E esse novo homem aqui, ele é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade, tá? Então você tem o velho homem, e esse velho homem ele se corrompe por desejos enganosos, o velho homem, e o novo homem que ele é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Mas como que eu passo do velho homem para o novo homem? E aí existe algo que Paulo chama de a renovar, o renovar, né? Vocês estão sendo renovados no modo de pensar. Isso aqui que eu quero bater nessa tecla aqui no nosso estudo. Nós precisamos ser renovados no modo de pensar. Percebam que Paulo não está falando sobre ter os pensamentos renovados, tá? Sobre pensamentos diferentes. Paulo está falando sobre um modo de pensar, um modo de pensar. E é isso aqui que eu quero trabalhar no nosso estudo. A ideia de que a maneira como eu penso precisa ser renovada. A maneira como eu enxergo a vida precisa ser renovada. A maneira como eu interpreto as situações da vida precisa ser renovada. E é isso que Paulo está mostrando. Paulo está mostrando que o que precisa acontecer antes da renovação do comportamento, antes da renovação das ações, da renovação dos pensamentos, da renovação das palavras que eu digo, antes disso, precisa acontecer a renovação do meu modo de pensar, a renovação da minha mente, como Paulo também falou em Romanos capítulo 12, versículo que nós falamos no estudo anterior. Precisa acontecer renovação de mente, precisa acontecer renovação no modo de pensar, certo? E como que isso pode acontecer? Como que vai acontecer essa renovação? E aí a atuação do Espírito Santo em nós. Nós não conseguimos renovar o nosso coração, não conseguimos fazer isso. Isso é obra de Deus, por meio do seu Espírito, naqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Mas qual é a ferramenta que o Espírito usa para trabalhar nas nossas vidas e nos transformar? A palavra. É a palavra. E é por isso que Paulo dá tanta ênfase, fala várias vezes a respeito da verdade. Ele mostra que esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em quê? Em justiça e santidade. Para ser semelhante, não para ser Deus, mas para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes do quê? Da verdade. E aí nós temos aqui a palavra de Deus que é a verdade, tá? É como Jesus orou a respeito dos discípulos. Em João capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos e ele diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, falando para o Pai, né? Jesus falando para o Pai e a respeito dos discípulos. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é dessa verdade que é a palavra de Deus que nós estamos falando aqui. E essa verdade precisa nos santificar, tá? Para que nós vivamos uma nova vida, uma nova conduta, um novo procedimento. Mas é necessário existir primeiro renovação da mente. E para que nós então vivamos no mundo, porque é no mundo que é para a gente estar, tá? Jesus falou que orou para que não para que nós saíssemos do mundo, mas para que estando no mundo fôssemos santificados por meio da palavra. E é isso que precisa acontecer nas nossas vidas. E como que acontece essa santificação por meio da palavra? É quando a palavra passa a se tornar a maneira como eu penso. É quando eu começo a ter tanto a palavra no meu coração, a guardar tanto a palavra no meu coração, que ela começa a se tornar a maneira como eu enxergo a vida, a maneira como eu penso, o modo como eu penso, assim como Paulo destaca para nós nesse texto em Efésios. E qual é o alvo disso tudo? O alvo disso tudo é algo chamado maturidade cristã, maturidade espiritual, que nós precisamos atingir como filhos de Deus, ou precisamos buscar como filhos de Deus, essa maturidade, melhor dizendo. E esse texto de Efésios é fantástico nesse sentido, mostrando a necessidade dessa maturidade e a maneira como podemos alcançar essa maturidade em Cristo Jesus por meio da palavra. Mas eu quero usar aqui um texto em Romanos, capítulo 15, para mostrar
para trazer para nós aqui um ensinamento a respeito das Escrituras, tá? Romanos 15, versículo 4 diz o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, Paulo nos mostra aqui o seguinte: olha, tudo que foi escrito no passado. Percebam que a Bíblia já era antiga nos tempos de Paulo. Quem dirá para nós hoje? Mas Paulo está mostrando que esse livro antigo, que foi escrito no passado, esse livro antigo, ele foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para nos instruir, para nos ensinar, tá? Então, aqui está a relevância da palavra de Deus. Nós vivemos no mundo moderno, no mundo do avanço tecnológico, no mundo onde a gente consegue se conectar com tanta facilidade, se comunicar com tanta velocidade, por exemplo. Outra realidade nós vivemos, outra realidade, tá? No entanto, mesmo nessa realidade tão avançada, mesmo na realidade que nós vivemos hoje, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos das Escrituras, porque ela foi escrita no passado para o nosso ensino. No passado, ela foi escrita para o nosso ensino. Então, aqui está a relevância da palavra de Deus, de um livro tão antigo para as nossas vidas hoje. Eu quero fechar com um texto em 2 Timóteo capítulo 3, texto bem conhecido que diz o seguinte, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E percebam então aqui como que Paulo coloca para nós, toda a escritura ela é inspirada por Deus, tá bom? Ou seja, é porque o próprio Deus inspirou as escrituras que ela consegue ser útil para todas essas coisas que Paulo destaca. É porque ela é uma inspiração de Deus. Ou seja, é o próprio Deus falando por meio da palavra dele. Como que Deus consegue fazer com que algo escrito lá no passado sirva para as nossas vidas hoje? É porque ele conhece o homem, porque ele conhece o coração do homem. Lá no texto de Jeremias 17:9, o próximo versículo, verso 10, vai dizer que é o Senhor quem esquadrinha o coração, é o Senhor quem conhece o coração. Hebreus, melhor dizendo, Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra tão profundo ao ponto de discernir a alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Então, é Deus quem consegue entender os nossos corações, conhecer os nossos corações, conhecer o que está lá dentro, as motivações do nosso coração. E percebam, é Ele então que inspira a sua palavra, que se torna útil, que se torna viva, que se torna eficaz. A palavra de Deus está viva hoje. Então é um livro antigo, mas é a palavra de Deus que está viva, e por estar viva, ela não apenas é um livro velho, é um livro atual. Como disse alguém uma vez, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. E percebam então a utilidade das Escrituras para as nossas vidas. Ela é útil para nos ensinar, útil para nos repreender quando erramos, para nos corrigir, ou seja, nos colocar no caminho certo novamente e nos educar nesse caminho certo, educar nesse caminho justo, educar na justiça, para que nós nos mantenhamos perseverantes nesse caminho da justiça. E qual é o objetivo disso? A maturidade espiritual, a fim de que nós sejamos perfeitos, ou seja, maduros, tá bom? E sejamos plenamente habilitados para toda boa obra, habilitados para toda obra que o nosso Senhor nos pedir, tá? Nós estamos vivendo neste mundo, no mundo onde as pessoas a cada vez mais buscam segurança em si mesmos, buscam segurança no próprio homem e se distanciam cada vez mais da verdade de Deus, cada vez mais se distanciando do próprio Deus, mas nós devemos resplandecer como luzeiros.
E como nós vamos fazer isso? Nós precisamos ser santificados pela palavra. Nós precisamos, como cristãos, pensar diferente. Precisamos enxergar esse mundo por outra perspectiva, com outros olhos, com novas lentes. E essas lentes são a palavra de Deus, que está aí, que foi inspirada por Deus, que foi dada a nós por Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, ou seja, para transformar quem nós somos. Ela precisa transformar o nosso modo de ver a vida, de enxergar a realidade, de enxergar o nosso trabalho, de enxergar a nossa família, de enxergar a nós mesmos, de enxergar o nosso próximo. Ela precisa se tornar as lentes com as quais eu vejo o mundo. Essa é a relevância das Escrituras. E nos próximos estudos nós falaremos então sobre três temas centrais nas Escrituras que nós temos, através dos quais nós precisamos enxergar o mundo, enxergar a realidade. São quatro temas. Esses quatro temas são criação, queda, redenção e consumação. Então nós vamos abordar esses quatro temas aí, tentando enxergar de alguma maneira o mundo por meio dessas verdades que são ensinadas nas Escrituras.